Bom dia, meu nome é Enzo Soares de Souza. Eu sou do grupo 6 do trabalho de engenharia de software e nosso tema é a gestão de configuração de software. Os nomes dos componentes do grupo são Enzo Soares de Souza, Guilherme Nogueira de Saune, Matheus Silva Herculini e Carlos Eduardo Campos. Sobre gestão de configuração de software. Com a constante evolução dos sistemas de software, é cada vez mais necessária a manutenção e atualização do software, tanto para a correção de erros de implementação ou adaptação do software, para a modificação de requisitos, regras de negócio ou a reengenharia de aplicação. A gestão de configuração de software foi criada para gerenciar as modificações feitas no software a fim de aumentar a produtividade e minimizar os erros e problemas durante o processo. Apesar do grande uso da gestão de configuração de software para manutenção, o processo não se limita apenas a este uso. O uso dos sistemas de gestão é fundamental para o gerenciamento dos artefatos gerados desde o processo de planejamento do software até a entrega do produto e, é claro, a sua manutenção. A gerência de configuração de software abrange principalmente três sistemas: controle de modificações, controle de versões e o controle de gerenciamento de construção. Os sistemas de controle de versões garantem que os artefatos evoluam de forma disciplinada, evitando perdas ou sobreposições durante o desenvolvimento. Os sistemas de controle de modificações armazenam as informações geradas durante as solicitações de modificação e relatam as atualizações aos usuários de repositório. Enquanto isso, o sistema de gerenciamento de construção é o responsável pela transformação dos artefatos gerados durante o processo de software em um sistema executável. Por exemplo, é o que testa e empacota uma aplicação Java em um arquivo JAR. Durante as vantagens da gerência de software, podemos citar 1. Ganho de produtividade e eficiência nos processos. 2. Diminuição de trabalho. 6. Acesso às informações referentes ao processo de desenvolvimento, como por exemplo a medida de esforço para efetuar uma alteração e frequência de modificações por artefato. 4. Possibilidade de auditar o processo, indicando quando e por quem o processo foi alterado. E 5. A garantia de estabilidade no processo de software. Agora eu vou passar para o próximo membro do grupo. O sistema de controle de versões permite que os artefatos sejam obtidos através de uma operação conhecida como checkout, onde os artefatos são extraídos do repositório, modificados dentro do espaço de trabalho do desenvolvedor e depois retornado ao repositório por meio de uma operação chamada check-in. Deste modo, não há perdas ou risco de sobreposição, pois há políticas de trabalho referentes às restrições ou controles sobre as modificações feitas. As ferramentas de controle de versões podem utilizar diferentes políticas de trabalho, como por exemplo, política pessimista, onde tem como característica o uso do checkout, reservado onde o acesso ao artefato é bloqueado aos demais desenvolvedores, enquanto o mesmo é modificado por um outro desenvolvedor, e com isso o mesmo artefato não pode ser acessado simultaneamente por mais de uma pessoa. Política otimista. Nesse caso, o artefato é modificado simultaneamente por mais de um desenvolvedor. A política otimista utiliza um mecanismo conhecido como junção, que une as modificações feitas em paralelo em um mesmo artefato, que se resulta em uma nova versão de artefato com a soma das modificações feitas. A junção normalmente é feita de forma automática, porém, caso ocorra algum conflito, a junção deve ser feita manualmente. Em determinados momentos do ciclo de desenvolvimento e manutenção de software, os artefatos e itens de configuração são agrupados e verificados. Nesse momento, são criados marcos no versionamento dos artefatos chamados baseline ou releases. A diferença entre baseline e release é sutil. A baseline é o conjunto pré-aprovado de itens de configuração, que serve de base para os próximos processos. Já os releases são uma versão mais refinada do produto e uma entrega formal ao cliente ou ao fim de uma interação. Em um repositório, a baseline e os releases são diferenciados por etiquetas. O modelo de gerência de software permite também que novas alterações podem ser feitas em paralelo, mas de forma isolada, como o uso de ramificações.
A primeira linha desenvolvida no projeto é chamada de mainline. A ramificação é criada do repositório para o desenvolvimento paralelo em algum aspecto do projeto, e depois de modificações pode ser adicionado novamente à mainline, através da junção já citada. O uso de ramos é um diferencial, levando em consideração as múltiplas demandas atendidas em um projeto. Quando é feita a junção do ramo à mainline, é levado em consideração todas as modificações feitas desde o início do ramo. Por isso, quanto maior a ramificação, mais complexa a junção, e por isso junções devem ser feitas ao longo do processo de ramificação a fim de evitar problemas. Bom, a gerência de configuração e desenvolvimento de software, ela é uma área focada no controle. E ela tem como referência umas normas, processos e procedimentos que devem ser seguidos para ser feita. Do ponto de vista gerencial, esse processo ele é dividido em 5 funções. A função de identificação, que é a seleção dos artefatos que serão configurados, a definição de uma nomenclatura para eles, para identificar os itens, tanto as baselines quanto os releases, e a descrição de cada um dos itens. A seleção dos itens e a configuração, que é uma outra função, ela é feita no início da fase de planejamento e leva em conta se o artefato ele é crítico para o projeto, a dependência entre os artefatos, o impacto que uma modificação ele tem no produto e se o artefato pode ser modificado por 2 ou mais grupos, se ele é frequentemente alterado e a complexidade dele. A função também de controle, ela é designada para controlar e acompanhar as evoluções dos itens configurados selecionados na função de identificação. Tem também a função de acompanhamento, que visa armazenar as informações geradas pelas outras funções e permite que essas informações possam ser acessadas em função das necessidades específicas, por exemplo, para gerar relatórios sobre tudo que foi feito. Essas informações, elas podem ser geradas tanto no decorrer do projeto a partir dos sistemas de controle de versões e de controle de modificadores. A função de auditoria, que ocorre geralmente quando uma release ela é criada, e ela tem como objetivo a auditoria funcional, que tem a revisão dos planos, dos dados, das metodologias e dos resultados dos testes que foram feitos, assegurando que a release cumpre tudo que foi especificado. A auditoria, ela pode ser física também, com o objetivo de certificar que a release está completa em relação a tudo que foi acordado contratualmente com o cliente. A auditoria pode ser feita também com base nos relatórios gerados na função de acompanhamento. A função de gerenciamento e liberação de entrega se dá pela construção e liberação do software em sua forma final. Para o auxílio e o acompanhamento desse processo, foi criada a equipe de gerência de configuração, na qual ela tem a interação com o cliente e pede a aprovação e identificação do produto e se há algum erro. Após a aprovação do cliente sobre o escopo do projeto, esse projeto ainda tem que ter uma evolução controlada e para isso é necessário ver se há solicitações de modificações no projeto, as classificações das modificações, o impacto que essas modificações vão fazer no projeto, se vai ser viável fazer, a avaliação, que quer dizer a aprovação, se for aprovado, a implementação da modificação, a verificação para ver se está tudo certo com o projeto e se estiver tudo certo, vai ser implementado na baseline, que é o que chamamos de a linha final do projeto. No caso, desenvolvimento de artefatos, recomenda-se o processo ad hoc, que ele usa explicitamente o check-in e o check-out, e isso se dá para que não se perca o desenvolvimento e a dinâmica do processo que já estava sendo feito. Em baselines e releases, que são versões mais estáveis do produto, é necessário uma ideia mais formal, pois qualquer mudança em seus itens ou configurações podem causar um impacto muito grande em custo e tempo de entrega do produto. E nisso também, algumas vezes é necessário uma flexibilidade no desenvolvimento do produto para o software ter seu bom funcionamento. Uma das estratégias utilizadas para a implementação de modificações e verificações de correções de erros é o uso dos ramos, na qual dentro dele é feito os testes, as verificações dos testes, a criação da release e logo após tudo estar pronto, ele é adicionado na mainline, mas todo o seu processo é feito isolado da mainline para que
não, se ocorrer erro ou se ocorrer algum problema, não afete a mainline.